Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar estudando a cinemática. Vamos ver um pouco sobre alguns gráficos que aparecem no MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Primeiro, a gente vai ver dois gráficos. Um é o gráfico da velocidade em relação ao tempo e outro é o gráfico do espaço em relação ao tempo. Então vamos começar com o gráfico V por T, ou seja, velocidade em relação ao tempo. Gráfico V por T. Bom, lembrando que o MRU é um movimento uniforme, ou seja, a velocidade é constante nesse movimento, já dá para ver que não vai ter muita surpresa nesse gráfico, porque se a velocidade é constante, tem sempre o mesmo valor, não tem muito o que mudar no gráfico. Mas vamos desenhar de qualquer jeito para ficar mais claro. Gráfico V por T. Bom, então aqui é o eixo da velocidade em metros por segundo, e aqui o eixo do tempo, t, em segundos. E aí, como eu disse, não vai ter muito mistério. Se um corpo tiver, por exemplo, a velocidade de 5 metros por segundo, alguma coisa aqui, vai ser sempre essa mesma velocidade. Então o gráfico vai ser constante aqui. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Nem tem muito o que fazer de problema com esse tipo de gráfico, porque, bom, é constante, então ele não diz muita coisa. Vamos logo para o segundo gráfico, que é um pouco mais interessante, que é o gráfico do espaço em relação ao tempo, ou seja, o gráfico do S por T. Agora, vamos lembrar, antes de desenhar esse gráfico, do formato da equação horária do espaço no MRU. Ela tem o formato S é igual a S0 mais V vezes T. Agora, essa equação em relação ao tempo, T, é o que? É uma equação de primeiro grau, porque o T está elevado à primeira. Então, S igual a S0 mais VT, sendo uma equação de primeiro grau, a gente já sabe que vai ter um gráfico que é uma reta. Toda equação de primeiro grau gera um gráfico que é uma reta. Mas vamos tentar descobrir que esse gráfico é uma reta sem realmente saber antes. Ou seja, vamos tentar pegar algumas informações sobre o MRU e tentar, a partir daí, deduzir que o gráfico é uma reta desenhando esse gráfico. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui a posição de um corpo que estaria num movimento retilíneo uniforme em vários instantes de tempo. Então, eu vou colocar várias informações de posição do corpo para cada tempo no MRU. Aí a gente vai tentar, a partir dessas informações, desenhar um gráfico e ver que ele vai ser uma reta. Suponha que o corpo esteja em movimento, então, e a gente pegue 3 instantes desse movimento. No primeiro instante, é um instante com um tempo t1, que é igual a 1 segundo. Então eu tinha passado 1 segundo de movimento. E nesse instante t1, o corpo ocupava um espaço s1, que era igual a 3 metros. Então no tempo t1 igual a 1 segundo, ele ocupava um S1 que é igual a 3 metros. Num segundo instante, em que t2, o segundo tempo, era 3 segundos, ele ocupava um espaço S2, que era 7 metros. E no terceiro instante, t3, que era igual a 5 segundos, esse corpo estava ocupando um espaço S3, que é igual a 11 metros. Então a gente tem essas 3 informações sobre o movimento do corpo. A gente tem 3 pontos desse gráfico. Então o que a gente vai tentar fazer é criar um gráfico S por T, espaço em relação ao tempo, e colocar esses 3 pontos no gráfico para ver o que dá, que a gente na verdade já sabe que vai dar uma reta, mas vamos desenhar para ver. Então aqui está o gráfico. Esse é o eixo do S, espaço, em metros. E esse é o eixo do tempo t, em segundos. Então vamos colocar esses pontos. Primeiro a gente tem um tempo igual a 1 segundo. Então o que a gente faz é vir aqui no eixo do tempo e colocar onde seria 1 segundo. E a gente vem e marca aqui onde está localizado no gráfico 1 segundo. Nesse 1 segundo, o corpo ocupava o espaço, a posição de 3 metros. Então a gente vem aqui no eixo do espaço S
e marca mais ou menos onde estaria os 3 metros. E aí o que a gente faz é colocar esse ponto no gráfico. Seria um ponto mais ou menos aqui. Esse é o primeiro ponto do movimento. Num segundo instante, o corpo ocupava, ou melhor, num segundo instante em que o tempo era 3 segundos, então a gente vem e coloca mais ou menos 3 segundos aqui no eixo do tempo, o corpo ocupava um espaço, a posição, 7 metros. E a gente vem aqui mais ou menos onde seriam 7 metros, faz a mesma coisa. Coloca no gráfico. Um ponto mais ou menos aqui. Finalmente, o terceiro instante de tempo é 5 segundos. A gente vem mais ou menos 5 segundos e ele ocupava 11 metros. A posição dele era 11 metros. E aí a mesma coisa. Vem aqui e coloca o terceiro ponto no gráfico. Bom, legal, a gente colocou os 3 pontos e parece que eles estão realmente numa reta, como a gente já suspeitava, já que era uma equação de primeiro grau. Então vamos ligar esses pontos e tentar desenhar o gráfico mesmo desse movimento uniforme. Então esse é mais ou menos o gráfico do movimento desse corpo. Não ficou muito reto os pontos, mas dá para ter uma noção que realmente eles formaram uma reta. O gráfico desse movimento é uma reta, já que é de primeiro grau. E a gente conseguiu, desenhando os pontos do movimento, determinar que é realmente uma reta, ou seja, o espaço cresce sempre na mesma velocidade. A velocidade é constante. Agora que a gente tem esse gráfico, vamos tentar descobrir quanto vale a velocidade desse corpo e quanto vale o S0, o espaço inicial, ou seja, essas duas variáveis do movimento, da equação horária do espaço, a velocidade e o S0. Vamos começar pela velocidade, v. A gente sabe pelo MRU da fórmula v igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade do corpo é a distância percorrida dividido pelo tempo. A gente pode pegar 2 pontos desse movimento, por exemplo, esse último ponto e esse primeiro, e usar esse intervalo para descobrir a distância e o tempo e dividir para fazer velocidade. Por exemplo, entre esse último ponto e esse primeiro, qual foi a distância percorrida? Qual foi o ΔS nesse intervalo? Foi 11 menos 3. A última posição ocupada, o espaço final menos o espaço inicial. 11 menos 3. Então ele percorreu 8 metros nesse intervalo. E qual foi o tempo gasto nesse movimento? Bom, a gente tem aqui os 2 instantes de tempo, então foi 5 menos 1. ΔT é igual a 5 menos 1, 4 segundos. Então a gente usa isso para calcular a velocidade. V igual a ΔS, que são 8 metros, dividido por ΔT, que são 4 segundos. Então a nossa velocidade 2 metros por segundo. Então, usando ΔS sobre ΔT para esses 2 pontos, conseguimos descobrir a velocidade do corpo. Distância dividido por tempo. Agora que a gente já achou a velocidade, vamos tentar achar o S0. Para achar o S0, a gente poderia tentar fazer de novo esse V igual a ΔS sobre ΔT, mas usando esse ponto inicial aqui. Então a gente pegaria esse ponto e mais algum do gráfico, por exemplo, esses 2 primeiros, e calcularia V, que a gente já sabe quanto é igual a ΔS, a distância percorrida, sobre ΔT. Mas vamos tentar fazer de um outro jeito primeiro, usando a própria equação horária do espaço. A gente sabe que S é igual a S0 mais VT. Agora, vamos pegar algum ponto e aplicar essa equação horária do espaço. Esse ponto aqui do meio, por exemplo, que a gente não usou ainda. Nesse ponto, quanto vale o S? É só olhar no gráfico, vale 7 metros. E quanto vale o T? De novo, está aqui no gráfico, 3 segundos. Então a gente pode aplicar isso aqui, S igual a S0 mais VT. Ou seja, S, que é igual a 7 metros, é igual a S0, que a gente não sabe quanto vale, mais V, a gente acabou de descobrir, 2 metros por segundo, vezes o tempo. E a gente acabou de ver o tempo, 3 segundos. Então, resolvendo isso, vai ficar 7 é igual a S0
mais 2 vezes 3, 6. Aí passo 6 subtraindo, S0 igual a 1 metro. Então descobrimos quanto vale o espaço inicial. Bastou aplicar a equação horária do espaço, S igual a S0 mais VT, para algum ponto qualquer, porque a gente, pegando um ponto, já sabe quanto vale o espaço S, quanto vale o T, e a velocidade a gente tinha descoberto. Então sobrou só o S0 para a gente determinar. E descobrimos S0 igual a 1 metro. Como eu tinha falado antes, daria para ter achado esse S0 usando o mesmo método da velocidade igual a ΔS sobre ΔT, que a gente usou antes para achar a própria velocidade. E como a gente faria isso? Bom, é só a gente olhar para esse ponto, para esse primeiro ponto, que é o ponto em que ele ocupa o espaço S0, e tentar aplicar a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT. E da mesma maneira que a gente tinha escolhido dois pontos que a gente já conhecia do gráfico antes, dessa vez a gente vai escolher, por exemplo, esse ponto inicial e, por exemplo, esse ponto aqui. A gente usaria esses dois primeiros pontos. E aí a gente só aplicar a fórmula. V, a gente já sabe que vale 2 metros por segundo. Então 2 igual a ΔS. Quanto vale o ΔS nesse trecho aqui? Bom, ΔS vai ser o 3, que é o espaço final, menos o S0, que é o espaço inicial nesse trecho. Então, ΔS, que é 3 menos S0, dividido pelo ΔT. E o ΔT vale aqui, de onde o tempo vale 0, até o tempo desse ponto, que é 1 segundo. Então a gente vai aqui dividir por 1. E vai ficar 2 igual a 3 menos S0, novamente a mesma resposta. S0 igual a 1 metro. Tinha que dar a mesma resposta mesmo, né? Porque é a mesma variável. Então, seja aplicando a equação horária do espaço, ou usando V igual a ΔS sobre ΔT para um ponto qualquer do gráfico e o ponto inicial, porque aí a gente já acha o ΔS, que é o espaço final, que é o do ponto, menos o espaço inicial S0, qualquer um dos modos a gente consegue determinar o S0 desse movimento. E a gente já sabia quanto valia a velocidade, então a gente consegue agora escrever a equação horária do espaço para esse corpo, que seria S igual a S0 mais VT. Então, com os valores desse corpo, S é igual a S0, que vale 1, mais V, que vale 2, vezes T. S igual a 1 mais 2T. Essa é a equação horária do espaço para esse corpo. Bom, então é isso. Conseguimos, a partir do gráfico, que a gente descobriu que era uma reta, determinar todas as informações sobre o movimento desse corpo, que é a equação horária do espaço. Ela já nos dá o S0 e a velocidade. Bom, até a próxima. Tchau.